Caros irmãos, vamos iniciar a reunião desta noite apresentando os nossos votos de boas-vindas a quantos aqui estão que vieram à procura de quê? Vou lá para escutar uma boa palestra. Aí caíram do cavalo. Vou lá para escutar um estudo espírita. Bom, aí é possível. Vou lá para tomar um passe. Vão tomar. Ainda que ninguém dê. Basta sentar aí que o sujeito humano capta as irradiações disponíveis no recinto para todos, igual um indivíduo que fosse passar debaixo de uma cachoeira. Ah, mas eu não quero água, mas ela está caindo aí, se você passar vai cair água em cima de você. Pode ser até que você nem molhe, mas se for situação normal você molha. Mas se tiver de capa e tal, muito bem protegido por um plástico, aí não molha. Mas a água está caindo lá e vai cair em cima de você. Estando num recinto de vibrações benfeitoras, a pessoa vai estar submetida a elas. São irradiações benéficas de fora para dentro. Elas vão alcançar a pessoa e fazer bem a ele ou não. Vai depender de como é que ele está de receptividade. E o que determina a receptividade das vibrações boas é a receptividade da mente, é a linha mental, a linha de pensamento médio. Porque não é o seu pensamento agora. O seu pensamento agora é bom. Ah, meu Jesus, tomara que eu receba aqui neste recinto uma coisa boa que eu estou precisando tanto. Essa vibração é boa. Você está vibrando numa faixa de receptividade, mas não é essa que conta, não. Vai contar a sua média. O que é que você pensou há 15 minutos atrás? Quando você estava lá na rua, vindo para cá, e um sujeito ia na sua frente que nem uma galinha morta. Aí você pensou o quê? Você vibrou para ele o quê? Falou, coitada desse meu irmãozinho aí na frente. Olha aí, tadinho. O carro dele nem vai para o lado de lá onde eu posso passar. Foi isso que você vibrou? Desgraçado esse cara, não sabe andar na cidade não, caipira. Lá de lá, lá de quem está devagar, lá de cá, deixa os outros passarem. Vibrou isso, não? Bate no peito e fala, ai de mim, eu vibrei. Mas tá bom, essa é uma vibração baixa. Soma essa com aquela e divide por 2. Aí você tem uma média. Mas acontece que você não teve só esta vibração, né? Você teve outras. Durante o dia. Durante o dia você teve vibrações elevadas quantas vezes? Acho que poucas. Porque a gente mergulhado no que fazer durante o dia, a gente responde às provocações a que nós somos submetidos. Se alguém, eu ia na rua e num certo momento assim, eu ia passando e o sujeito veio e ele estava meio depressa e ele me deu uma abraçada. Bateu no braço, meu braço aqui assim. Ele bateu. Aí eu não achei ruim não, porque nem doeu. Mas olhei para trás, né? Porque eu passei, então eu virei para trás.
Aí, ele me acusou de ter batido nele. Ah, senhor, fez assim para mim. E foi embora. Esse seu aí significa que fui eu que bati nele. Não significa? Como foi ele que bateu em mim, como é que eu respondo mentalmente? Porque ele já foi embora. Mentalmente eu penso o quê? Cara idiota sua. Olha lá, bate em mim e reclama como se eu tivesse batido nele. Eu não penso isso? Eu penso, e vocês? Essa vibração é boa ou ruim? Ruim. E essa é uma das pouquinhas, né? Uma das mais normais que tem. Porque durante o dia, nas ações normais da gente com as outras pessoas, a gente é submetido a solicitações, a provocações, a resposta de comportamentos, a estímulos de todo tipo. Quase sempre os estímulos, as provocações dos outros não são boas. Porque para ser uma coisa boa, seria preciso que a pessoa estivesse num clima muito bom, o que quase sempre ninguém está. E, além de estar num clima muito bom, a pessoa ter a competência de pretender ser cordial. Quase ninguém está pretendendo ser cordial. A gente está neutro, a gente está indiferente. A gente não está pensando no interesse deles. A gente está pensando no interesse da gente. E mesmo assim, se eu estiver numa vibração boa, ainda assim eu estou distraído do que você quer, do que você precisa, do que você gosta. E então as provocações que a gente recebe não são boas. São no mínimo neutras. Isso no mínimo. A maioria nem é mínimo. A maioria das provocações que a gente recebe são de pouco ásperas, que são as indiferentes, pouco ásperas. E daí até muito ásperas. Isso é a maioria do que a gente recebe. Às vezes a gente considera uma provocação áspera até aquelas que você chega... Vou contar a minha, né? A sua você mesmo conta para você depois. Eu dava aula numa escola. Estou contando um exemplo aqui dos milhares. E cheguei lá na escola, cheguei à escola. Eu não fui na escola. Porque se eu fosse na escola, eu montava nela e ia. Eu não fui assim. Eu fui à escola. Fui até lá. Então, chegando à escola, eu me preparei para cumprimentar o pessoal com alegria e cara boa. A gente abre a testa assim, né? E entra. Pronto para doar. Como convém. Convém até o que eu aprendo no centro, né? Por causa disso, convém eu. Aí eu vi o chefão da escola, o diretor. Estava assim. Ele era o primeiro. E para diretor, tem uma diretora aqui na minha frente que pode testemunhar isso que eu vou falar. Para diretor, a gente já promove um agrado melhor. Por quê? Porque o chefe, sem querer, sem perceber, automaticamente a gente desmancha para o chefe. Automaticamente. Mas por quê? Lá no fundo. Porque no mínimo, se ele for simpático a mim, no mínimo ele não me prejudica. E no máximo ele me beneficia. Porque ele pode fazer isso. Pode fazer as duas coisas. Então todo mundo, mas não é só o meu chefe não. O chefe seu também era assim, era ou não era? Você lidava com ele num clima de mais agrado um pouquinho.
Mesmo que você fosse cordial com os outros, com o chefe, você era mais. É ou não é? Isso já é corrupção. Já é. Esse um pouquinho mais já é. Por causa de chefe. Ou seja, você está bajulando. Você está adulando o chefe para ele não te prejudicar ou para ele te beneficiar. Nenhuma coisa nem outra ele pode fazer. Ele até que pode, ele tem capacidade. Ele não teria permissão moral. Mas capacidade ele tem. Assim, ele tem condições de efetuar isso. E todo mundo sabe disso. E a gente adula o chefe. Eu vou contar um outro exemplo no meio desse exemplo. Depois eu volto terminando os dois. Quando eu estava na faculdade, lá em São Paulo, na USP, tinha uma porção de professores com quem a gente lidava. Mesmo a gente de uma classe lá, naquela classe, vários professores atuavam com a gente. Às vezes na mesma matéria. Vamos pegar uma matéria aqui, botânica. Tem um que geralmente é um assistente, um terceiro assistente, um segundo assistente, que é o que dá aula normal, todo dia ali. Terceiro assistente, ele é doutor, hein? Segundo assistente é que é doutor há mais tempo e tem mais. Primeiro assistente é que é doutor há mais tempo ainda e tem mais regalia. E depois entra a turma dos docentes, os livros docentes, e tem o catedrático, que é o chefão geral da cadeira. Essa turma toda lida com a gente, dá aula para a gente. De vez em quando eles aparecem e dão uma aula. Então tem muita gente para a gente bajular, não tem? Porque você tem medo deles todos, eles podem te ferrar nos exames. E eu tinha uma maniazinha de querer ser mais valente. Mas era só mania, porque se a coisa apertasse eu entrava na bajulação também. Mas eu não gostava. Teoricamente eu repelia o negócio da bajulação. E aí um daqueles caras lá, segundo assistente, era um que lidava muito com a gente, professor de fisiologia vegetal. Estou falando da área de botânica, né? Então ele lidava muito com a gente e ele fez aniversário. Aí os alunos da classe, principalmente as meninas, correram uma lista. 20 cada um para dar presente para o professor. 20 para mim era muito dinheiro. Com 20 eu ia comer sanduíche um mês. Eu não tinha aquilo para dar. Mas tinha 5. 5 até que eu daria. Mas eu não queria dar 5 também não, porque 5 já me faria falta. Eu queria dar nada. Aí na hora que a moça chegou em mim, colega, eu falei, quer saber? Eu não vou entrar nessa lista não. Aí ela falou para mim assim, você é que sabe. Falou para mim, o que significa você que sabe? Significa que todo mundo que está naquela lista está adulando o professor para ele não arrebentar com a raça da gente. Agora eu não vou adular, eu que sei. É assim, você que sabe. Aí me deu um medinho, quase que eu voltei lá para assinar na lista, sabe? Eu falei assim, mas não vou não, vocês são todos uns não, bajulador. Vocês são, mas eu falei outra coisa, vocês são todos umas... Mas isso era para defesa, porque eu estava já quase querendo entrar na lista. De medo, igual os outros. Então, passou ali, a moça foi para lá e tal. Depois, lá adiante, uma opção de gente quase todos já tinham assinado na lista. E aí chegou um colega e disse, rapaz, eu vi lá, só está faltando o seu nome e o da Terezinha. A Terezinha não está aqui hoje. Mas você é a Marilda, a moça que estava com a lista, falou que você não quer assinar, disse que não vai assinar. E você sabe, né? O fulano, você sabe como é que ele é, ele persegue a gente. Pronto.
Falei, bota 40 aí para mim. Falei, não, bota, assinei o raio da lista. Assinei o raio da lista. E depois compraram presente e tal, e quando foi depois da manhã, no aniversário, todo mundo reuniu, entregaram o aniversário, o presente e a lista. Entregaram a lista de quem colaborou. Para ele lá também, porque tinha os parabéns, chamaram aquilo de assinatura de quem desejava o bem dele e tal. E como eu falava melhorzinho assim, não sei se melhorzinho, mas pelo menos tinha mais experiência, me mandaram fazer o discurso de saudação para o cara. Aí eu fiz, caprichei, falei dele, que gostava dele, nós todos, né, e tal. Falei um monte de coisa que não era, que eu não achava, que eu não queria. Mas falei tudo aquilo. E falei rindo, fui lá, dei um abraço e tal. E, bom, esse exemplo aí é no meio daquele, vamos voltar naquele lá. Então, na hora que eu entrei lá naquela escola, vi o diretor e eu me preparei para cumprimentá-lo alegremente. Mas era de verdade. Era de verdade. Eu era novo lá naquela escola e tinha tratado com ele algumas vezes, porque eu estava indo para lá e tal, e tal. Eu tinha tratado com ele algumas vezes, ele me tratou bem. Então, porque só porque o cara é diretor e você não quer bajular, também não é inimigo. Ele pode ser cordial com você, então você é honestamente cordial com ele. Senão o diretor não pode acreditar em ninguém. É ou não é, Paulo? Senão o coitado do diretor não pode acreditar em ninguém que é professor lá e que vai dar um agrado, dar um cumprimento, dar um bom dia e tal, né? Hoje em dia, coitado, as pessoas puderem pedir. Ah, se puder, eles não dão um presente de aniversário hoje, não? Não te dão, não? Mas que coisa, precisa eu voltar lá para restabelecer o negócio. Porque para você eu daria o presente, para Flávia, assim, ó. Flávia também era gerente, e grandona, não é? Se eu fosse lá daquele banco onde ela era gerente, dia de aniversário dela, mas corria o presente para o gerente, mas se a Flávia fosse para mim lá no banco, o que essa moça ali é para mim hoje, aí eu daria presente de verdade. Comprava até um avião a jato para ela. De verdade, não por bajulação, por carinho, para compensar esse sorriso verdadeiro aí que ela tem, já falei isso para ela. Né, para estimular isso, né, fortalecer, reforçar. Quer dizer que o sujeito bom, a gente acaba gostando dele de verdade. Bom, então aquele diretor eu preparei lá e tal, e cheguei para dele, bom dia, senhor fulano, falei o nome dele. Aí ele nem tirou, ele estava olhando assim, ele não tirou a cara do papel, não tirou. E eu falei, mas será que ele não ouviu? Ele não respondeu nada. Aí eu pensei, será que ele está tão absorto assim? E saí meio cismado assim, né? Aí veio um outro atrás de mim, que a turma falava que era a copincha dele e tal. O outro chegou e falou, bom dia. Ele falou, Zé Carlos, tal. Ele, logo atrás de mim, assim. Zé Carlos, como vai e tal? E aí, ó, vem cá depois, eu quero... E começou a puxar um assunto com o Zé Carlos. Aí eu falei, será que a matéria que o Zé Carlos ensina é tão melhor do que a minha matéria? Nossa, que... Bom, aí eu atribuí isso ao fato dele não gostar nada de mim e gostar muito do Zé Carlos. Mas excluindo tudo, ficou o primeiro fato, ele não gostava nada de mim. De modo que, quando foi no dia seguinte, na hora que eu entrei, ele não estava por ali, mas estava um pouco mais adiante. E eu fingi que não ouvi e passei. Ele estava assim meio torto lá do lado. Passei direto por ele.
Aí ele falou assim, bom dia, professor. Ele falou, bom dia, professor, não enxerga a gente, não? Falou desse jeito. Aí eu fiz um sorriso que está entre amarelo, sorriso amarelo é sem graça, né? Ou sorriso vermelho, que é de raiva. Ou sorriso verde, que é de desgosto. Eu fiz um sorriso, falei, e agora, como é que eu trato essa peste desse desgraçado, desse sujeito? E agora? Mas o subalterno sempre perde, né? Porque diz que a corda, quando puxada dos dois lados, assim, em duas pontas, por duas pessoas, ela arrebenta de que lado? Do mais fraco, né? Então, por causa disso, eu sorri, melhorei o sorriso e falei, bom dia, não vi o senhor? Ainda justifiquei. Aí me senti mal para burro. E passei para lá. Porque eu estava com raiva dele desde ontem. Agora, por que eu estava com raiva dele? Porque ele não respondeu o meu cumprimento. Por que eu fiquei com raiva por causa disso? Porque isso significa que ele não me valorizou em nada. Quem não me valoriza em nada, eu preciso de muita tarimba para não ficar magoado. Aí, naquele fim de semana, eu estava combinado de ir lá em Uberaba visitar o Chico Xavier. Eu ia lá constantemente. E quando eu ia, eu sempre contava algum caso para o Chico e tal, né? Porque o Chico, qualquer caso que você contava para ele tirava uma conclusão moral boa. Ah, adivinha o que eu contei para ele? Contei o caso do diretor. E ele ficou ouvindo assim, tal, né? E na hora que eu acabei o caso, eu falei, Chico, por que a gente ocupa posições subalternas e os caras que estão na posição acima da gente tratam a gente desse jeito? Bom, era uma pergunta meia tonta, sabe? Porque eu não precisava da resposta, eu já sabia. Mas eu perguntei aquilo para o Chico só para fazer alguma pergunta. Porque o Chico, você pode perguntar a maior estupidez para ele que ele te responde de um jeito sábio. Um dia eu vi um sujeito perguntar para o Chico uma pergunta estúpida de tudo e ele respondeu de um jeito que matou todo mundo. O sujeito perguntou para ele assim, Chico, o que você pensa da bomba atômica? Perguntou para o Chico. Olha, isso é pergunta que faz para o Chico? Que isso, rapaz? Você sai lá do inferno e vem aqui ver o Chico Xavier, você aqui pergunta bomba atômica para ele? Você está doido, só? O cara perguntou. Aí eu falei, eu, né? Tem gente nesse mundo, eu, né? Pensando. Eu não fiz isso aqui, não. Tô lá na frente eu fingi que não fiz. Mas lá dentro eu fiz isso que eu fiz aqui. Ah, idiota. Mas fiz sem mostrar. Lá dentro de mim eu fiz. Aí o Chico falou assim, olha filho, a bomba atômica significa a tremenda diferença que existe no homem entre o seu valor moral e o seu valor cultural. Falei, nossa, pergunta de novo, faz outra pergunta besta aí. Porque olha que resposta que ele deu, senhor, para uma pergunta dessa. Ele veio com um negócio moral, altamente. De modo que daí eu perdi o medo de perguntar qualquer besteira para o Chico, sabe? Daí para frente eu perdi. E daí então eu contei para ele esse tolo desse caso do diretor aqui. Eu estava mais atrás de uma consolaçãozinha, sabe? Eu queria que ele fosse assim, filho, não liga não, esse diretor deve ter o fígado estragado e tal, não liga não, tal. Se ele falasse isso, eu já gostava, né? Eu dava uma de coitadinho e ele dava uma de mãezona que passa a mão na minha cabeça por causa do meu coitadismo.
Não existe essa palavra, não? Então coloca aí para botar no dicionário, porque vai existir daqui para frente. Coitadismo é a arte de ser coitado. Então, eu, por causa da minha condição de desejoso de ser coitadinho, porque a gente às vezes você não escapa de ter feito isso, algumas vezes ou muitas vezes, né? Então eu estou dentro da raça humana, estou igualzinho lá. E dei essa de coitadinho para ele passar a mão na minha cabeça. Ele não passou, não. Ele ficou calado, olhando, não falou nada. Aí eu perguntei para ele: Chico, por que tem gente assim nesse mundo? Aí ele olhou para mim e falou assim: Ele não me chamava de você, não. O Chico Xavier não me chamava de você, ele me chamava de senhor. Eu pelejei com ele para ele parar com isso, não parou de jeito nenhum. Me chamava de senhor e de professor. Ele falou para mim assim: olha, professor, por que o senhor acha que o senhor está lá naquela escola na condição de professor e não na condição de diretor? Então, filho, o Emmanuel costuma me dizer que nós escolhemos as posições subalternas aqui nesse mundo para treinar a provocação das vaidades e do amor próprio. E você, na condição de subalterno, você está no exercício da tolerância. Quando ele fez isso com você, como você é espírita, você então teve a chance de praticar o ensinamento de Jesus. Aí eu comecei a querer baixar assim, para enfiar a cara em algum lugar, né? Mas ele era tão bonzinho ao falar isso, e falava com tanto carinho, que eu fiquei pensando assim: talvez ele não saiba direito isso que ele está falando, está só repetindo o que o Manuel falou. Então ele não está percebendo que eu sou um idiota. De modo que deixa eu fingir que não sou. E fiquei lá ouvindo assim, tranquilo, e ele falou assim: nós todos nesse mundo, pode ver que a maioria da humanidade é tudo gente subalterna. Por que você acha que é? É porque a melhor posição é essa. É onde a gente mais exercita a aquisição de virtudes e de valores. Humildade, tolerância, compreensão, compaixão. E então Jesus falava: é preciso perdoar. Perdoar é o quê? É aplicar essas virtudes. Porque se você não tiver um valorzinho, você nem começa a perdoar. Eu falei: Chico, a ser verdade isso que você está falando, e eu tenho certeza que é verdade, mas só estou pegando o gancho para a conclusão. A ser verdade isso que você está falando, significa que eu vou continuar muito tempo ainda como subalterno, né? Bom, foi uma saída honrosa. Aí ele falou assim: nós todos, filho, vamos continuar. E se alguém viesse me perguntar algum dia se eu queria sair desta posição para ser, por exemplo, o diretor da escola, eu não ia querer, não. Porque o diretor tem outras provocações lá. Ele tem uma provocação muito pior do que esta sua aí. Que é, por exemplo, essa que o seu diretor lá praticou com você, a da arrogância. Porque ele tem o poder na mão. Diante dos professores, diante dos funcionários e diante dos alunos, o diretor é o chefão, é a maior autoridade. Então, o tempo todo, ele está lá na escola com a oportunidade e a provocação de andar assim, ó, pela escola. Eu tenho a força
Quem é que fala assim? He-Man, né? He-Man, né? Não é aquele grandão lá que é todo poderoso. E ele fala, eu tenho a força. Então, quem é o chefe em algum lugar? E aqui nessa fileira tem 2 chefes. Só nessa fileira aqui, ó. Um nessa ponta e o outro. Aquela lá. Aquele cara lá é chefão. Chefão, ele nem é chefe, ele nem é gerente, ele é dono da empresa. Então, que provocação essa turma tem de ser chefe? E se eles não tiverem muito cuidado, Jesus falou que a maior prova de todas é o poder. A maior prova de todas. Quando Jesus falou isso, ele falou do rico. Mas quem que é rico? Rico é o cara que tem o poder, porque ele tem o dinheiro, então ele tem o poder. E o poder é muito difícil de ser bem usado. E se não for bem usado, o poder joga o sujeito detentor, que usou mal o poder, joga o sujeito dentro de um resgate violento e doloroso na próxima encarnação ali, ó. Mau uso do poder. Tem uma mensagem espírita no livro Ceareiros de Volta que fala sobre o perigo do poder. Todo mundo devia ler aquilo lá. É o poder, o perigo do poder é o mau uso. Mau uso do poder. Agora, se você tem o poder e faz bom uso, puxa, o seu crescimento espiritual é muito maior do que um indivíduo que é subalterno e adquire e aproveita bem a encarnação. Ele não revolta nem nada, e segue. Ele aproveita. Mas porque a tentação dele foi muito menor do que a tentação daquele que tem o poder. Agora, vocês já notaram que nós todos temos vocação para o poder? Vocês já notaram que nós todos gostaríamos de ser o chefe? E que a gente luta para ser chefe a vida toda? Alguns conseguem, ou seja, eles entram no perigo. Entram no perigo. De modo que se você encontrar algum chefe na sua vida, como eu estou vendo 3 aqui na minha frente, que ela ali não é mais chefe não, tadinha, porque ela largou a gerência e aposentou, né? Agora ela não é nada em termos de poder, mas está feliz da vida. Esse daqui e aquela dali, que ainda ocupam o poder, e como eu gosto muito deles dois, muito, por razões pessoais, porque eu lido com eles aqui no centro, e eles são figuras muito boas, muito agradáveis, não só para mim, mas como para tudo que eu vejo aí. Eles são pessoas, trabalhadores, estão aí na caridade, né? Não estão escolhendo, são... Então isso me faz ter uma convivência muito gostosa com eles. Tem um outro com poder ali, ó, Geraldo ali, ó, poder federal, esse é federal, Receita Federal, o cara está lá, mas que é outro cara que é um coitado aqui, igual a gente, e desceu de lá de cima do poder que ele tem, e igualzinho a gente aqui, fazendo caridade aí, pedindo comida de tarde, no sábado, para a rua fora. Se alguém soubesse quem ele era, eu falava assim, mas o senhor está aqui pedindo comida? E assim, esquece, rapaz, que lá que eu sou não vale nada não. O que eu valho mesmo é isso aqui, ó. Estou aqui, é um pedinte na rua. Se o sujeito pensar assim, enquanto está no poder, ele vai triunfar. Mas eu estou citando esses poderosos, tem um outro poderoso ali, ó, chefão de empresa e tal. Tem muitos aqui que eu estou vendo, né? Outro dia tinha um juiz ali, ó, juiz federal.
Está assistindo palestra lá. Quer dizer, são poderes mundanos que, para dizer a verdade, só serve para botá-los no perigo. Então, mas eu estou citando isso para concluir o seguinte. Esses caras aqui que estão no poder, se eu sou mesmo amigo deles, sabe o que eu devo fazer? Orar por eles. Orar para Paula, orar para o Ashley, orar para a Flávia. Você correu um risco que você nem sabe, menino. Orar para o Valdemar ali, orar para o Zé Geraldo. Esses poderosos aí. Tem um outro ali que estava ali, chefão lá da maçonaria, grão-mestre da maçonaria, e grau 33, né? O cara é cobrão lá. Na hora que ele passa, todo mundo bota as espadas assim, ó, para ele passar por baixo. Eu estou citando isso, sabe, para concluir o quê? Vamos orar por eles. Porque quem detém o poder aqui nesse mundo passa por tentações muito mais perversas do que as nossas. Muito mais. Muito mais perigosas, muito mais difíceis, porque a tentação deles não vem de fora, igual as nossas. A nossa é alguém que humilha a gente e tal. A deles não. A deles vem de dentro deles. Ele achar que presta por causa do carguinho que ele tem, e ele achar que ele presta, e agir como se prestasse. Se fizer isso, daqui uns dias eles, que uns dias não, muitos anos, né? Eles desencarnam e topam com a realidade e caem lá de cima. Tem um espírito chamado Milton da Cruz, que escreveu no livro Trovadores do Outro Mundo, Trovadores do Mais Além. Escreveu uma trovinha no Trovadores do Mais Além. E ele fala assim, eu vou falar só o finalzinho da trova, que é o que interessa para nós aqui. Todo lugar de altura... Não, começa assim, nas provocações da vida, não ouvides, companheiro, que todo lugar de altura revela um despenhadeiro. Olha só. Quer dizer, o cargo, a posição de poder, revelam, quer dizer, você está alto, se você cair daí, rapaz, olha lá onde você vai, ó, lá embaixo, lá, ó. Agora, quem é pequenininho aqui, se cair, o chão está aqui pertinho mesmo, a gente não machuca quase nada. Mas lugar de altura, não ouvides, ele fala, não esqueça, não ouvides, companheiro, que todo lugar de altura revela um despenhadeiro. É para você lidar com o cargo que você tem, com o posto de poder que você ocupa, que pertence ao posto, não pertence a você. Você não é isso aí, não. É o seu posto que é. Eu assisti a um filme. Não fala que assistiu um filme, não, hein? Se você falar que assistiu um filme, você virou médico e o filme virou doente. Assistir um significa curar. O médico assistiu o doente, quer dizer, tratou do doente. É assistiu ao. Tem uma preposição aí, senão estraga tudo. Porque aí significa estar presente. Assisti a um filme que contava a história de uma moça que foi estilo Cinderela, sabe? Aquele estilo lá da Cinderela. Muito judiada, brigada a trabalhar no pesado lá, como
serviçal lá na casa e tal, e ela cresceu ali, e ela era muito inteligente, estudou, aprendeu, e não sei o quê, uma moça culta e tal, e trabalhadeira. Olha que virtude, olha que valor que ela tinha. Só que, por causa disso, ela foi escolhida, ficou conhecendo um cara lá da realeza, igual o negócio da Cinderela. E ele casou com ela. E levou-a lá para a corte. Como rainha. Virou rainha do reino. E ela era aquela criatura notável lá, boazinha com todo mundo. E lá na corte, todo mundo tratava ela com aquela reverência e saía de perto dela assim de costa, né? Para não pode virar as costas para o rei ou para as figuras da realeza. Você tem que sair de costa, pode fazer pouco. Se tiver um buraco, você cai, mas não olha, não. Então, lá na corte, ela tratava muito bem todo mundo. E aí ela foi chamada a atenção. Veio a rainha mãe e você não pode fazer isso. Você destrói os valores da legítima realeza. Você tem que... Assim, mas eu não penso que eu sou melhor que eles. Assim, mas o seu cargo é. Enquanto você estiver nesse cargo, você tem que obedecer à tecnicalidade do cargo. Você é diretora da escola lá e tem que obedecer a tecnicalidade. O cargo é mais alto e na hora que você está lá, você tem que exercer o cargo. Agora, você pode exercê-lo com a tecnicalidade exigida, mas como pessoa, você não é diretora, você é gente, para lidar com os outros. Aí você pode. Aí você pode. Porque quem é rei não está condenado a se ferrar espiritualmente também, não. Por exemplo, aqui no Brasil não tem rei, mas tem presidente da República. Às vezes o presidente da República, o sujeito entra lá e ele tem muita facilidade de ganhar presentes caríssimos por baixo do pano. Às vezes o presente é 80 milhões de dólares. 80 tem uma razão de ser, esse número 80 tem razão, não tem? Presidente da República, 80 milhões de dólares na conta no estrangeiro. O sujeito tem facilidade de ganhar isso, porque se a empresa lá me deu 80 milhões de dólares e tiver num apuro lá danado para obter um contrato com a União aqui, e ele fala para mim, Rodrigues, eu estou querendo ganhar o contrato lá e estou honestamente lutando aqui, ó. Eu apresentei, mas não tinha jeito de você dar um telefonemazinho para mim lá, não? Eu falo, tem, meu querido, eu sou espírita. Eu sou espírita, né? Claro que eu te ajudo. Mas tem 80 milhões lá na minha conta, me ajudando a ser espírita. E aí, então, quer dizer, o pessoal já sabendo disso, eles dão presentes para o indivíduo que ocupa cargo. Eu sou parente de um cara que era gerente do Banco do Brasil, aqui em Rio Preto, na época em que só tinha uma agência do Banco do Brasil aqui. Uma agência velha ali na... Onde é que era aquela agência, hein, Flávio? Era no Voluntário, era no Voluntário. Mais velha ainda? A Bernardino? É? Não, mas eu conheço melhor essa aí de Voluntário, porque isso aí é no tempo antigo. Agora eu sou mais recente. Tadinha, sabe que eu gosto muito dela que eu falei?
Tadinho, né? Não, eu posso ser seu avô, fica tranquilo. Mas aí era naquela agência velha lá da Voluntários. Ele era gerente lá. E um parente meu casou com a filha dele, do gerente. E no dia do casamento, bom, antes do casamento, a gente era, bom, ficou muito conhecido, porque era parente próximo meu ali e tal, então a gente ficou conhecido, e ia lá, e vinha cá e tal, e eu me dava muito com ele, porque ele era um sujeito muito, muito estudioso, esse gerente. Um cara muito esclarecido. E ele gostava de conversar comigo e eu gostava muito de conversar com ele. Então, na conversa, a gente ficou muito amigo ali. E ele me contou o seguinte. Ele falou para mim assim. Bom, eu estava começando a minha vida aqui, né? Tal, de casado e tal. E estava num apuro financeiro lascado. Mas dava para dar coisa. Só passava aperto. Mas o que eu ganhava dava para matar o aperto até o próximo pagamento, né? Então, ele falou para mim assim, eu vou mandar uns quilos de carne lá para você. Eu falei, por quê? Eu disse, rapaz, mas eu ganho tanta carne. Toda segunda-feira chegam 10, 15 quilos de filé mignon lá em casa. E chega isso, e chega aquilo, e chega aquilo. Tudo que eu tenho empresário mandava presente lá. Flávio, você não ganhou presente assim não, né? No seu tempo não tinha mais isso. Gerente do Banco do Brasil é um gerentinho aí, tá? Igual os outros. Bem-aventurada, você escapou disso. Ele ganhava presente, viu? Nossa, ele me mostrou lá, o tanto que ele ganhava de coisa. Eu falei, mas não tem jeito de você recusar isso não? Ele disse, não tem jeito, eu nem sei quem que mandou, chega lá. Chega lá, eu sei que tem um monte de frigorífico que manda carne lá. Eles tudo tem negócio com o Banco do Brasil e depois o gerente facilita as coisas e tal, né? E aí ele começou a mandar carne para mim. Sabe o que eu fiz com a carne que ele mandou? Eu sou espírita, eu não aceito suborno. Aí eu recebi aquela carne, sabe o que eu fiz com ela? Comi tudo, rapaz. Isso não é suborno, não. Ele não estava querendo nada comigo, ele estava me doando de presente. Eu estava ali sem comer carne por falta de dinheiro. Ele entendeu de mandar para mim lá. Passei a comer filé mignon. Não foi suborno, ele nunca precisou de mim para nada. Eu já era amigo dele. Assim, gostava dele, né? Não ia gostar por causa do que ele me dava. Aquilo que ele fazia era um benefício, mostrava o coração dele. E eu não gostava dele por causa do Brasil, gostava dele porque ele era legal. Até hoje eu faço isso com pessoas. Pessoas são legais, eu gosto delas. Então, eu estava falando isso para mostrar o perigo de ter poder. Bom, eu ia dizer sobre o casamento da filha dele. No dia do casamento da filha dele, ela ganhou tanto presente que na casa de todos os parentes deles, inclusive na minha, não tinha mais lugar para guardar, de tanto. Eles tiveram que alugaram uma casa para guardar os presentes que a moça ganhou. Só geladeira ela ganhou 16. E foi um mundo de coisas. Filha do gerente, Banco do Brasil. Você não teve nenhum filho casando quando você era gerente, né? Que pena, hein? Mas hoje em dia também não ia adiantar, ninguém mais está fazendo isso. Então, olha aí a coisa do poder. Agora, como é que recebe isso? Eu acho que aquele cara lá, aquele gerente lá, esse cara que eu estou falando, ele não se perverteu com aquele trem lá, não. Ele recebeu aquilo com desportividade. Ele chegou a me perguntar, falei, como é que faz? Como é que você receberia? Falei,
Acho que do jeito que você está recebendo, eu não estou vendo falha nenhuma aí. Você não está pedindo nada para ninguém. O negócio chega aí. Você, no máximo que você tem que fazer é agradecer para os caras quando você encontrar com eles e pedir para eles não mandar, falar, não precisa não e tal. Pede. Para dar uma desculpazinha para o divino não ficar meio bravo com você, né? Pede desculpa, fala, não precisa mais de mandar não e tal. Mas eu já falei várias vezes, eles continuam mandando. Então, toda posição de poder, aí agora vocês veem os políticos. O cara entra para vereador aí, ele já está poderoso, ele já tem poder. Porque ele pode uma porção de coisa. Tudo quanto é coisa que tiver que conseguir com a prefeitura, em vez de você pedir, pede para o vereador pedir. O prefeito atende muito mais ao vereador, porque ele precisa do voto do vereador lá, nos projetos dele. E a gente, quando ganha as coisas, porque alguém deu, e você não tem ato nenhum de corrupção naquilo, você tem que ganhar e ficar satisfeito e agradecer. Porque não tem indignidade em ganhar. Aliás, tem uma virtude. Eu aprendi com o Chico Xavier essa. Tem uma virtude em ganhar. Eu aprendi naquele famoso caso da galinha. Eu contei para vocês aqui um dia o negócio da galinha. Uma pobre que é assistida, que já faz muitos anos isso, era assistida aqui na casa. E todo sábado ela vinha e tal, e eu conversava com eles, com o pessoal carente ali, e depois tinha distribuição de mantimentos e sanduíches, aquelas coisas que tem todo sábado até hoje. E aí ela se encheu de gratidão lá e pegou uma galinha lá, viva, e trouxe para mim de presente. Me deu a galinha. Ah, trouxe para o senhor. Aí ela pobrezinha de tudo. Aí eu peguei a galinha e falei, ô filha. Eu fiquei com a pena, falei, coitada, ela passa fome lá, leva comida daqui, agora me dá a galinha inteira. Se ela trouxesse uma coxa de galinha, né? Comia o resto, mas não, trouxe a galinha toda. Aí eu falei, ô filha, eu fico muito contente com a sua delicadeza, mas você vai me agradar muito mais se você levar essa galinha e comer. Você pode comer essa galinha lá para mim, depois você me conta como é que você comeu, como é que você achou gostoso. Aí eu vou ouvir, e vou gostar, eu vou ficar. E convenci, passei uma conversa boa ali nela, e ela ficou alegrinha assim e tal, um pouquinho decepcionada, mas levou a galinha de volta. Aí eu fiquei todo caridoso, todo contente e tal. Fiz caridade. No próximo fim de semana que teve, que eu fui lá ver o Chico, eu contei para ele o negócio da galinha. Adivinha se eu não contei. Ia contar o negócio da galinha. Que aí eu estava fazendo a vantagem caridosa, tinha que contar para o Chico, né? Aí eu contei. Chico, devolvi a galinha. Aí o Chico olhou assim, falou, se devolver. Falei, coitada, né, Chico? Mulher pobre. Eu devolvi a galinha. Aí o Chico olhou assim para mim com um ar de piedade, que eu estranhei. Eu falei, epa, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Mas aí eu pedi para ele, falei, Chico, se você viu alguma coisa, faça favor de falar para mim. Eu estou nesse mundo aí sujeito a erro. Às vezes eu penso que uma coisa é certa e pode ser errada. Me faz a caridade de falar. Pode falar, sim. Aí ele falou assim, filho, a caridade mesmo era aceitar a galinha. Porque a mulher veio com aquele carinho. A satisfação dela era te dar uma alegria. E você negou isso a ela. Você devolveu a galinha dela, quer dizer, ela não presta tão para nada, que nem para dar galinha para os outros ela não presta. Falei, nossa, é mesmo. Aí eu vi, né, o lado dele. Falei, nossa.
Ué, mas não fica triste não, filho. Você não fez por mal. A lei divina analisa a intenção das pessoas. A gente tem que tomar cuidado com os atos, mas a lei divina está de olho na sua intenção. Futuramente, daí a muitos anos, eu fui ler na Trovinha do Cornélio Pires, que fala assim: às vezes vemos o mal, o crime ou a perturbação, mas ouça, vemos o mal, Deus considera a intenção. Quer dizer, Deus não vê o mal, Ele vê a intenção. E a intenção pode ser, às vezes, até uma intenção de mal fantasiada de boa. Mas Deus vê a intenção. E quando você tem uma intenção boa, mesmo que você faça o mal, Deus viu a intenção. Falei, o Chico falou isso para mim lá. Muito antes de eu ler a Trovinha de Cornélio. Ele falou isso. Eu falei, então eu não pequei muito não, né? Ele falou assim, não, não. Agora, do ponto de vista da justeza, de saber direitinho o que a caridade é, a gente precisa ficar esperto. Porque isso que você fez faltou a caridade com ela. E você cometeu um pecado contra a simplicidade. Eu falei, simplicidade por quê? Assim, porque simplicidade, ele falou, simplicidade é a virtude que faz a gente saber aceitar alegremente. Porque às vezes a gente fica com aquela falsa pena do outro, porque ele gastou dinheiro para dar um presente para a gente. Ele fala, não precisava não, você gastou muito, isso foi caro, você não precisa. Isso é falta de caridade. É falta de simplicidade. Toda virtude faz parte da caridade, né? Então a falta de simplicidade é falta de caridade. Mas essa falta de caridade chama falta de simplicidade. Não sabe aceitar, não sabe ganhar. Você às vezes não precisa, o sujeito te dá, vem de lá e te dá uma pasta de dente. Você fala, nem usa essa pasta aí, o cara me dá isso. Mas o que é isso? Você não tem simplicidade. Aceite numa boa, fique contente, o cara te deu, rapaz. Isso é tudo que ele tem. Falei, nossa, Chico, eu entendi, eu devia ter aceitado a galinha. Aí ele riu muito, riu. Falei, fica triste não, vá, continua trabalhando. E eu voltei para casa, maroto com aquele trem, sabe? Quando foi no dia seguinte, eu montei na minha lambretinha e saí por aí procurando a mulher e a galinha. Sabia onde ela morava, lá para aquele lado, fui lá, perguntei e achei a mulher. Depois de procurar lá bastante, achei. Aí achei e falou, ô comadre, eu vim aqui porque eu não tenho dormido desde aquele dia, por causa daquela galinha. Eu até sonhei com um pedaço daquela galinha. Então eu estou doido com aquela galinha. Você não tem ela aí para me dar? Aí ela disse, eu tenho, ela está aqui. Foi lá, pegou a galinha. Mas o senhor quer mesmo? Eu falei, nossa, você nem calcula o tanto que eu quero essa galinha. Porque eu sou muito bonzinho, sabe? Eu quero essa galinha. Eu não falei isso para ela não, mas estava pensando. Hoje eu nem penso mais, falei, nossa, eu sou um hipócrita do cão, né? Agora estou tentando corrigir por causa da falta de simplicidade que o outro jogou em mim lá. Eu estou tentando corrigir a falha, mas corrigi. Aí ela me deu a galinha, eu agradeci solenemente e voltei com a galinha. E sabe o que mais? Comi a galinha. Alegremente gostosa, galinha com quiabo. Ô trem bom. Estou lambendo os beiços até hoje, faz mais de uns 30 anos. Falta de simplicidade. Então, a gente tem muito erro que a gente comete na vida, sabe por quê? Porque a gente não sabe acertar. A gente não sabe. A gente não sabe aceitar presente, agora que a gente está começando a aprender isso. Você aceita presente pensando em você. Você não tem que pensar em você quando você ganha um presente, você tem que pensar no outro que deu o presente.
Ele está querendo ter a alegria de te dar o presente. Então você tem que ficar muito alegre com aquilo. Senão você não realiza para ele. Ele deu porque ele quer ter alegria de ver você feliz. Você não fica feliz? Estragou para ele. A gente não sabe ganhar, né? Mas quando a gente aprende a ganhar, também pode explorar. Não peça nem fique triste se você não ganhar. Todo mundo ganhou, você não ganhou. Tem problema não. Para ele esqueceu, coitado. Ele não ia me negar. Pensa assim, arrume um jeito de justificar o erro do outro. O erro de quem errou. O cara errou mesmo, mas você arruma um jeito de justificar aquele erro e deixe isso para lá. Se você fizer isso, você perdoa. Mas erro do outro aí não justifica, não. A gente arruma um jeito de analisar para extrair o coeficiente de ruindade que o cara tinha de ter feito aquilo com a gente. Nós temos muita coisa para crescer, né? Eu vou encerrar com uma última coisinha aqui de hoje. Você sabe qual que é a diferença entre raiva e ódio? Pouca gente sabe. Você sabe qual que é a diferença entre mágoa e ressentimento? Pouca gente sabe. E você sabe por que a gente fica magoado? O que é mágoa? E qual a relação entre a mágoa e a raiva? Pois bem, eu vou terminar com esta linha aqui e isso encerra hoje. Toda vez que você recebe uma perda, seja perda de bem ou perda de prestígio, perda de valor, perda material ou moral, mas se é uma perda, então tem uma decorrência psicológica inevitável. Toda perda gera mágoa. Quer dizer que o que é mágoa? Mágoa é aquela emoção de dor que surge quando a gente sofre uma perda. Quer dizer que perda gera mágoa. Até as perdas de parente gera mágoa. Eu atendi um garotinho uma vez que estava doente e ele não estava sarando com nada, e aí falaram que ele precisava de atendimento psicológico. A mãe dele trouxe ele para falar comigo. E eu não costumo aceitar criança, não. Não mexo com criança, não, sabe? Não é meu campo, né? Mas eu fiquei com tanta pena da mãe e do menino que estava zangado, porque o cachorrinho dele tinha sido atropelado. Ele ficou tão sofrido que ele ficou doente. Aí eu olhei para o menino e ele não queria olhar para mim de jeito nenhum, e eu fiz opção de coisa e assim. Aí lá pelas tantas eu falei assim: você está com raiva do seu cachorrinho, não está? O cachorrinho morreu, ele estava triste. E eu falei: você está com raiva do seu cachorrinho, não está? Aí ele falou assim: não. Eu falei: tá sim. Aquele cachorro te fez um grande mal. Ele morreu e te deixou aqui sem ele. Então, uma parte do que você está sentindo é raiva dele. Agora, nós podíamos brigar com ele, nós dois, você e eu, porque ele fez isso com você. Malvado, você não tinha que morrer, me largar aqui sozinho, você não tinha. Aí, ó, uma parte é raiva. Raiva por causa da perda. Toda perda gera mágoa, toda mágoa gera raiva. É inevitável isso. Até o parente que perde, a gente fica com muita dor e um pouco de raiva dele, porque ele morreu, largou a gente.
Se a gente bater nele um pouquinho para separar essas duas emoções, a emoção de raiva e a emoção de dor porque ele foi, a gente melhora. O menino melhorou. Ele melhorou por causa disso. Eu ajudei ele a bater no cachorrinho, ia xingar o cachorrinho de chato e de outros nomes lá que nós xingamos. Porque o cachorrinho morreu, eu largo ele. E aí eu aprendi. Porque esse exemplo eu não sabia, não. Eu aprendi com esse menininho. Eu aprendi que a perda gera mágoa. Toda perda gera mágoa. Agora, esta primeira emoção depois da perda chama mágoa. E toda mágoa gera raiva inevitavelmente. Aí a mágoa, ela para aqui na gente. E o que é mágoa? A mágoa não, a raiva. Toda perda gera raiva. É a decorrência da mágoa. E ela para aqui na gente. E a gente está com raiva. Raiva é o quê? É vontade de pegar o agressor. E fazer alguma coisa com ele. Pegar ele. Ou bater nele, ou brigar com ele. Alguma coisa tem que fazer. Para vingar. Quer dizer que a vingança é a execução da raiva. Quando a mãe fecha a cara para o filho, ela está punindo. Ela está com raiva dele. Quando o filho fecha a cara para a mãe, ele está punindo. Quando a mulher fecha a cara para o marido, está punindo. Está com raiva dele. Está batendo, está punindo. É o resultado da raiva. Quer dizer que a raiva se manifesta por vingança. Uma punição qualquer tem que ser feita. Se não faz a punição, aquela raiva vai diluindo, diluindo, diluindo e some. Quando ela some, você fala, bom, fiquei livre dela. Não é? Ficou não. Ela sumiu do seu nível consciente, mas afundou na sua memória de longo prazo e não está mais consciente. Mas está viva lá dentro de você. Só que agora ela não chama mágoa, chama ressentimento. Ressentimento é a mágoa guardada. Agora, aquela mágoa que está lá, o ressentimento que está dentro da gente, guardado, ele volta toda vez que ele é provocado. A gente ou lembra daquele caso, ou alguém fala alguma coisa assim, a gente lembra daquele caso, então o ressentimento vem para o nível consciente. E agora ele não vem mais sob a forma de raiva, ele agora tem outro nome. Que nome é? Ódio. Ódio é o ressentimento que voltou. Ou seja, o ódio é aquele ressentimento guardado e quando a gente lembra, a gente fala, desgraçado. Aí esse é o ódio. E no ódio, a gente está querendo, porque é a raiva, né? Que virou ódio. No ódio é igualzinho a raiva, está querendo pegar o cara. E se eu quero pegar o cara, eu pratico ódio com ele, porque eu quero, mas não pego. É onde a psicologia, trabalhando com a gente, fala assim, você tem que pegar. Se você não pegar, esse trem fica aí dentro de você, te cozinhando a alma ferida. Mas pega como? Eu vou lá quebrar a cara dele. Fala assim, não, você vai psicologicamente bater nele. Tem umas almofadas lá na clínica que você mete, desenha o cara e mete a mão e bate nele. Porque aí esse ódio se transforma em execução. E sai. Aí você perde o ressentimento, perde o ódio, perde tudo e tal. Você se livrou. Mas não é pecado ficar com raiva e vingar? Faz claro que é. Mas é um pecado que já existia. Você está com ele dentro de você, você botou ele para fora. É o mesmo pecado. É melhor botar para fora com pecado e tudo do que deixar ele lá dentro, que ainda é pecado do mesmo jeito. Agora, ódio não pode. Nem a raiva não pode. Os grandes pensadores da humanidade falaram que não pode. Sabe o que o Shakespeare falou sobre o ódio? E isso encerra por hoje. Eu só estou falando que vocês ficaram aí chiando, querendo um pouquinho mais. Shakespeare falou assim: o ódio
é um veneno que a gente toma para matar o inimigo lá adiante. Pô, mas você tomou veneno? Eu falei, tomei. Por quê? Para matar o Felisbino lá. Falei, mas ele não vai morrer, quem vai morrer é você. Eu falei assim, não, mas eu quero matar ele. Faz igual o Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro, aquele poeta português que foi excomungado pelo Papa. Vocês já viram isso, né? Já leram isso? Aí ele morava em Portugal, e o Papa lá de Roma excomungou o Guerra Junqueiro lá em Portugal. Aí o Guerra Junqueiro, que era muito cínico e não era católico, nada, vivia fazendo poesia contra a igreja e tal, ele foi lá e tinha uma espingarda de 2 canos. Ele foi lá no quarto, pegou a espingarda e trouxe e virou a espingarda para cima assim, ó. E a mulher dele olhando para ele. E ele com a bula de excomunhão lá. Aí ele pegou a bula, botou lá em cima da mesa, pegou a espingarda e deu 2 tiros para cima. Pé, pé. Aí a mulher falou assim, uai, Abílio. Ele chamava Abílio de Guerra Junqueiro, né? Uai, Abílio, o que você está fazendo? Eu assim, estou matando o Papa. Eu disse, mas como matando o Papa? O Papa está lá em Roma. O seu tiro não pega nele, não. Eu falei, pois é, a excomunhão dele também não pega em mim, não. Ele me excomungou de lá, né? Então eu faço com ele a mesma coisa que ele fez comigo. Ele me excomungou, eu tirei nele. Nem a excomunhão dele me pega, nem o meu tiro pega nele. Estamos conversando. Mas com isso ele não ficou magoado. Porque o ódio é um veneno que a gente toma para o outro morrer. E se você tem juízo, você não vai tomar esse veneno, não vai nada. Então você não vai ter ódio de ninguém. Ou seja, não pode guardar ressentimento. Para não guardar ressentimento, você não pode passar raiva de ninguém. Nem do cara que está trastejando no trânsito na sua frente. Você não pode passar raiva dele. Nem para o cara que te deu prejuízo. Nem para o cara que te ofendeu e falou mal de você. Se você ficar com raiva dele, vai virar ódio. E você não pode com ódio. Então você tem que fazer aquilo que Jesus falou. Perdoa imediatamente. Quer dizer, na hora que a mágoa chega, você joga ela fora. Fala, senhor, mas não tem jeito de jogar a mágoa fora. Ela vai ficar aqui, porque eu não tenho capacidade de jogar. Eu tento jogar, ela não sai. Jesus não falou, mas os Espíritos falaram. Fala, então você fica com ela o menor prazo que você puder. Quanto tempo você costuma ficar com a mágoa guardada? Uns 2 meses? Troca para 1 mês. Depois 15 dias. Depois 10 dias. E vai diminuindo. O negócio é diminuir o tempo em que você fica com a mágoa. Até você conseguir ficar só 2 horas magoado. Você fecha a cara para o cara, igual a minha filha faz comigo. Aquela lá, ó. Quando ela fica brava comigo, é raro ela ficar, tadinha. Mas de vez em quando ela fica, porque eu sou cara meio ruim, né? Aí ela, quando ela fica aborrecida comigo, ela fala assim, não estou de graça com você, pai. Aí eu falo, quanto tempo? Assim, não sei, não estou de graça. Mas daí uns 15 minutos, ela já está boa e eu falo assim, você não está mais com raiva de mim, não? Assim, não, já estou de graça. Quer dizer, quanto tempo que ela... Então, o segredo é esse. Você não está... Porque quando a pessoa é muito querida, você não fica com raiva dela. Ela não vai ficar com raiva de mim. Mas ela está magoada. E ela não quer deixar passar além disso. Aí ela fala o quê? Não estou de graça com você. Mas não estou nada pior do que isso. É só não estou de graça. Então é bem diluidinho, né? Gente, se a gente aprender a viver, nós vamos viver melhor, não vamos não? Então o negócio é aprender a viver. De modo que, quando eu comecei a falar hoje, eu falei que alguns vieram aqui, talvez para aprender alguma coisinha. Espero que tenham aprendido alguma coisinha. Na verdade, esta coisinha que vocês podem ter aprendido veio de mim. Mas não é minha, porque eu estou citando aqui os autores espíritas.
E tem os espíritos que também estão aqui ajudando na palestra. Então a coisa boa que eu disse não é minha. Eu próprio preciso destas coisas para eu melhorar. Por isso que eu estou aprendendo enquanto eu falo. Estou muito agradecido a vocês, então, da oportunidade que me deram de aprender um pouquinho. E quero que vocês todos sejam cada vez mais alegres. E que a alegria de vocês tenha uma continuidade através das horas. Se isto acontecer, vocês estarão praticando a serenidade. Se fizerem isso, está muito bem. Meus parabéns. Então fiquem com Deus e até mais. Obrigado.